Conexão Haribo. Lives diárias às 21 horas no Instagram da Haribo Produtora. Os nossos artistas e convidados falam sobre arte, cultura, educação, saúde e espiritualidade, com muita descontração e interatividade. Acesse o nosso Instagram ou o nosso canal no YouTube e venha conectar-se conosco. Conexão Haribo. Olá! Ai, olá, Fernanda! Bem-vinda! Obrigada, amei o convite. Coisa boa a gente poder conversar. Ah, coisa boa. É Tamo uma aí. honra te ter aqui com a gente hoje. Imagina o convite que me deixou muito honrada. E a gente poder conversar, enfim, afastar um pouco esse frio que tá aqui, né? É verdade, E olha. poder conversar um pouquinho de coisas tão importantes que nos mobilizam, né? É A verdade, gente que se são conhece aí das necessárias, né, lutas, Fê? né? Exatamente. Acho que a primeira vez que a gente se viu na vida foi para tratar desse tópico, né? Embora a gente fale de outras coisas, isso perpassa as nossas existências. Então, eu acho bonito a gente se reencontrar, né, em outros momentos para falar desse assunto, porque muito das nossas pesquisas, das coisas que a gente estuda, vão se atualizando, né? E a gente também vai tendo outras percepções, enfim. Exatamente. E as dinâmicas também vão mudando e nós precisamos falar sobre elas, né, Fernanda? É sobre isso que a gente vai falar. Mas antes, deixa eu te apresentar, antes da boa noite aqui para o pessoal que vem chegando, vem nos acompanhando, e te apresentar então para eles, né, a Fernanda, nossa convidada de hoje, Fernanda Bastos, que é jornalista, né? Também é poeta e editora, atua como repórter na nossa amada TVE. A TVE a gente tem aqui na Haribo um carinho enorme pela TVE. A Fernanda também é CEL na Figura de Linguagem, que é uma casa editorial que é sediada aqui em Porto Alegre. Também é mestra em comunicação pela URGS, né? E autora das obras Eu Vou Piorar, que é deste ano, né, de 2020, e Desta Cor, de 2018, ambos publicadas pela Figura de Linguagem. Eu sou suspeita para falar do Dessa Cor, né? Eu acho uma obra fantástica, importantíssima, né, para a literatura gaúcha, e em especial a literatura negra. Mas antes da gente entrar nesse assunto, eu gostaria que tu falasse, Fê, um pouquinho sobre quem é a Fernanda para além dessa descrição pessoal, oficial. A descrição oficial meio que faz um apanhado, né? E para mim representa muita coisa, assim, né? Muitas coisas que talvez quem me conhecesse lá no início da minha trajetória pudesse achar que nem era possível, assim, né? Então, eu sou uma pessoa que sempre gostei de ler, de escrever, como boa parte das pessoas que se formam em jornalismo ou que entram na faculdade, né? Muito comum naquele primeiro dia de aula as pessoas dizem: não, eu quis fazer jornalismo porque eu gosto de ler e escrever. Depois a gente percebe que isso representa, sei lá, 10% da profissão, Exatamente, né? Só uma né? partezinha. Vai ajudar um pouquinho, mas assim, precisa mais coisa, né? Bom, trabalhei em lugares que me dão muito orgulho, assim, né? O Jornal do Comércio e também a TVE e a FM Cultura, assim, são espaços em que a gente consegue dar um tratamento para aquilo que sempre foi o que me interessava muito, que era o jornalismo cultural, né? Sempre tive esse sonho de trabalhar com jornalismo cultural, mesmo entendendo das dificuldades, né? A gente tem acompanhado nos últimos anos, principalmente, todos os ataques que a cultura vem sofrendo, né? Mas isso não é uma coisa de agora. Então, a gente sabe que tem um status quo cultural também, né? Qual muitas vezes a gente não se sente contemplado. Mas eu sou um pouco dessa construção toda que aparece aí nessa descrição, né? Uma pessoa que gosta muito de literatura, enfim, já dei aula de literatura, de português, tentei ver se era minha, né? Acabei ficando realmente no jornalismo, que é onde eu me sinto mais à vontade, né? E desde então, 2018, tenho essa editora, né? Figura de Linguagem, junto com o crítico literário Luiz Maurício Azevedo, que é o editor executivo. A gente vem conduzindo aí alguns tensionamentos para o mercado editorial aqui do Rio Grande do Sul, né? Mas não só, a gente tem conseguido, nesse momento, né, trabalhar aí numa coletividade de editoras negras que tem as suas especificidades, né? Posso destacar aqui a Masa, né? E a Malê,
que são editoras também negras e que fazem um enfrentamento de debater, né, sobre como é que é esse mercado editorial, esse espaço que é sempre um espaço muito branco, né, em que nós quase que temos que pedir permissão para entrar, né. E, então também sou uma pessoa que acabei, pela minha trajetória, vindo a sempre estar nesses enfrentamentos raciais, assim, porque esses espaços que eu achava importante, que eram os que eu frequentava, né? Por exemplo, quando fui também jornalista política por alguns anos, também é um espaço de muita solidão mesmo, né? Em que a gente é aquela pessoa rara que não é uma posição saudável, né? Que fala muito de uma violência sistêmica que a gente tem na sociedade brasileira. Então, embora a causa racial, né, as desigualdades raciais não tenham sido um tema que necessariamente fossem abordados dentro de casa, né, pela minha família, enfim, mesmo o racismo sendo um tema tão tabu, conforme eu fui circulando aí pelo jornalismo, pela literatura, pela sala de aula, eu fui percebendo essas desigualdades e tentando pensar como eu podia me articular, mesmo sabendo que o ambiente era racista, mas tentando produzir mudanças e também tentando pensar nas mudanças que já vinham sendo feitas por outras pessoas, né, antes de mim, outras mulheres, homens, que também intencionavam nesses espaços pelos quais eu passei, né. Então, um pouco dessa minha trajetória até aqui passa por isso, né, por essa vontade de conhecer, né, e de tentar me entender nesse mundo, né, e para eu me entender passa a literatura, mas passa também as desigualdades raciais, o racismo. Mas isso eu respondi bem. Faz parte da nossa vida, né? E se faz necessário que a gente se articule, né, Fernanda? Mas respondeu bem, sim. Já fez uma boa introdução do que nós vamos falar hoje. Mas para a gente ir começando, agora já puxando assim para o que a gente viu da questão do racismo no mundo, a gente viu o mundo voltar o olhar assim para a urgência do que é a discussão racial, né? E essa discussão se tornar muito presente, né? Em diversos debates, em diversas conversas, a partir do assassinato do George Floyd lá nos Estados Unidos, né? Claro que isso a gente fala em mundo para além das discussões, porque entre nós já discutimos isso, né, Fernanda? Diariamente, nós nos apoiamos uns nos outros também para superar certas situações, né? Mas agora a gente vê um olhar um pouco mais ampliado, né? E, obviamente, essa questão da violência policial também reverberou aqui no Brasil, inclusive em casos semelhantes, né? A gente teve aí no domingo o vídeo que veio a público do policial pisando no pescoço de uma mulher negra, né? Ontem também veio a público o vídeo do entregador sendo agredido por PMs, né? Ambos, tanto a mulher quanto o entregador, foram agredidos por policiais militares, né? E aí a gente começa a se questionar, né? O que faz, né? O que se constrói esse cenário. Então, antes da gente entrar, né, nas causas de todo esse cenário racial que a gente vive, eu acredito que é importante que a gente abra essa discussão falando sobre a consequência mais agressiva do racismo, que é a violência e a morte, né? E aí eu te peço, Fernanda, o teu olhar, assim, sobre a relação do que foi a violência no período escravocrata para o que é hoje, né? Em especial nas abordagens policiais, né? A gente pode dizer que isso é uma mutação da dinâmica da época? A gente tem historiadores que estão se dedicando a esse tema, né? Uma delas eu tive a oportunidade de entrevistar recentemente, que é a Ana Flávia Magalhães Pinto, né? E ela enfatiza essas diferenças, né? Porque quando a gente vai falar de uma escravização, né? A gente está falando de um momento específico histórico, no qual a gente tem todo um sistema, né? De exploração de trabalho, que não tem paradigma com o que a gente vive hoje. Mas a continuidade das desigualdades que foram já formatadas naquele período, né, somadas a todas as restrições que aconteceram no pós-abolição, e aí é o momento crucial que a gente tem que é mais adequado, talvez, a gente fazer esse paralelo, a gente vai dar conta de entender por que há essa desigualdade tão grande e essa violência que persegue, né? Prossegue. Lógico, se a gente for pensar do ponto de vista simbólico, e aí eu acho que a gente se encontra muito
nessa perspectiva, né, a gente tem uma permanência dessa lógica na qual a pessoa negra, o sujeito negro, ele não é humanizado. E isso prossegue desde a escravização, né? Então a gente tem isso presente na nossa cultura de uma forma bastante dominante, né? Então, muitas vezes não importa se nós estamos lá ou não, né? Pode se apropriar da nossa cultura, a gente percebe em novelas, né? Sobretudo se a gente for pensar em novelas dos anos 90, personagens que tinham tudo para ser negras ali, e não eram, né? As atrizes tinham outro fenótipo. Então a gente percebe esse esvaziamento da figura negra como sujeito, né? E como isso vai justificar todo esse processo que vai ser de violência diária, né? E aí essa violência vai se dar na educação, né? O acesso à educação que não foi dado, o acesso à terra, que é um debate muito difícil de ser feito, né? Porque a gente sabe que a gente vive num estado, talvez, que mais bem tenha trabalhado com essas políticas de concessão de terras a determinadas populações, exceto a nossa, né? Das que estavam aqui e das que reivindicavam, né? Exceto a nossa, a negra. Então, a gente vai ver uma construção que vai nos colocando socialmente num lugar que é de extermínio, né? Então, a gente vai observar a população preta no Brasil, por exemplo, quantitativamente, ela foi diminuindo. Então, a gente vai tendo políticas de miscigenação, isso tudo vai indicando uma política de Estado, uma política de país que era para acabar justamente com essa população negra que era uma população de descendência africana, né? E essa permanência dessa violência como praticamente sendo autorizada, né? Basta ver que é muito comum a gente ouvir entrevistas de pessoas de nacionalidades diversas falando o quanto o racismo no Brasil é violento, o quanto o racismo no Brasil é cruel, né? Isso dá conta realmente de quem percebe, né, como o racismo se estabeleceu aqui no nosso país como uma forma de tratamento. E essa forma de tratamento, ela diz respeito tanto às instituições, né? A gente pode ver quando a gente vê os índices de educação, quando a gente percebe também os índices de violência, né? Esses recursos que são negados vão nos colocando sempre nessa situação que é uma situação de extermínio, de desrespeito, né? E vai acabar nos levando justamente a uma situação de mais vulnerabilidade das nossas vidas, né? De mais violência. Então, quando a gente vai observar as taxas de homicídio, por exemplo, né? A gente tem aquelas taxas em que os homens negros são os homens que mais morrem, e dentre as pessoas que mais morrem são as mulheres negras, né? Então, a gente observa que há uma persistência dessas desigualdades que têm origem, que são justificadas, né? São justificadas lá na escravização e que depois, no pós-abolição, elas são mantidas e organizadas como um plano normal de sociedade, né? Uma sociedade que é totalmente dividida, né? De forma a manter sempre as pessoas mais escuras, as pessoas negras, num espaço de subalternia absurda, né? Quando algumas pessoas conseguem romper esse sistema, são poucas, né? A maioria das pessoas, a gente pode observar, até são poucas aquelas pessoas que a gente possa falar aqui no Brasil, de pessoas negras que são ricas, né? Que são milionárias. A gente ainda está numa fase de lutar para ser classe média. Aí leva não só a esse problema da violência, que é o mais grave, né? Quando a gente tem realmente a retirada dessas vidas, mas pouco a pouco, como vai retirando as possibilidades de viver, né? Que é não dando emprego, dando menos acesso à educação, né? Quando tem emprego, as oportunidades são sempre piores. Então, a gente tem uma relação que é de uma lógica de escravização e, ao mesmo tempo, quando a gente consegue romper com esse sistema, né, que é totalmente abjeto e que nos revolta, bom, quando isso ocorre, a gente não tem na sequência as medidas reparatórias que poderiam fazer com que a gente tivesse uma outra sociedade. Então, a gente tem um investimento
tanto do Estado quanto das elites, né, que obtinham poder naquele momento, o poder sobre a educação, por exemplo, e também, né, o Estado como um aparato de segurança, essa manutenção dessas desigualdades que fazem com que uma pessoa negra, por exemplo, possa sofrer uma violência na rua de dia, né, num lugar em que várias pessoas estavam circulando, e isso ainda ser considerado um caso isolado, né? A gente teve lá também em São Paulo alguns casos que chamaram muita atenção, né, de meninos que foram agredidos, né? As pessoas estavam num baile funk, enfim, estavam numa festa. A gente não imagina que, por exemplo, num bairro de elite aqui de Porto Alegre, as pessoas, por estarem numa festa com música alta e eventualmente com consumo do que quer que seja, as pessoas vão ser agredidas dessa forma como foram lá, né? Então, essas formas de naturalizar essa retirada de vida e também as possibilidades de viver com a qualidade de vida que as pessoas racializadas como brancas no Brasil têm, isso faz com que as nossas vidas sejam aquelas que são consideradas de menos valor, né? Que são aquelas vidas que, embora culturalmente a gente tenha muito a dar e tenha dado muito ao país, ainda a nossa vida vale muito pouco quando a gente observa o quanto a gente recebe pelo nosso trabalho, o valor que dão para a nossa formação, né? E também, sobretudo, quando a gente simplesmente está andando na rua e pode sofrer qualquer violência, né? Porque é o fenótipo ameaçador, né? Numa sociedade na qual nós somos a maioria. É isso, acho que foi bem objetiva, Fernanda. E sobre a questão de onde está a população negra, né, na questão do mercado de trabalho, não é muito difícil a gente perceber, né? É só a gente olhar ao redor para ver. Claro, não desclassificando as profissões, né, como porteiros, empregada doméstica, não é isso, mas mostrando até onde a maior parte da população pode chegar, porque daí nós não estamos falando sobre indivíduos, nós estamos falando sobre um coletivo, né? E onde elas estão em minoria, né? E realmente, como tu falou, né? É a minoria entre os mais ricos, e quando consegue ascender a esses cargos de destaque, com esse status, a gente consegue lembrar bem quem são as pessoas, enquanto as pessoas brancas a gente não lembra, porque elas estão em maior quantidade, né? É a coisa de nomear, né? A gente sempre comenta isso, né? Se você precisa nomear e consegue nomear em poucas pessoas, né? Quantos artistas negros você conhece? Quando precisa ainda nomear assim e a pessoa consegue restringir, então, poucos nomes, é sinal de que tem um problema aí, né? Um problema de visibilidade, de formação, e aí em cada área vai ser uma justificativa, né? Mas certamente não é normal, né? Exatamente. E está intrínseco em todos os setores, né? Mas isso a gente vai falar mais para frente. Só explicando por que eu pedi para a Fernanda fazer esse resgate histórico, é que a gente precisa trazer para o público aqui que está acompanhando o Conexão um breve entendimento assim da atual configuração, né, social brasileira, e para fazer isso a gente precisa voltar para o passado, né? Só para facilitar uma visualização, ainda fazendo esse resgate, nós passamos por mais de 3 décadas de escravização, né? Esse processo de escravização foi uma coisa que nós herdamos décadas de escravização e a maior sociedade escravista, né, da história da humanidade, né? Esse tráfico de pessoas, né, por via oceânica foi o maior tráfico da história da humanidade, né, entre África e América. Então, isso vai trazer um impacto muito grande, né? Uma coisa interessante é que a gente fala, nossa, a escravidão, que faz tanto tempo, a gente coloca como algo distante, mas quando a gente vai botar na balança, na verdade não, né? Porque foram mais de 300 anos de escravização para apenas 132 de abolição. É muito recente isso, e a gente coloca em discurso como se não fosse, né? Nas escolas até a gente costuma aprender também que este processo de abolição foi uma coisa muito pacificada, que foi muito boa
para o Brasil, né? Hoje mesmo eu estava ouvindo um podcast do Farol Podcast, que é um projeto, uma iniciativa do Centro Acadêmico ali da Biblioteconomia, Arquivologia e Museologia, né? Da URGS, da Fabico. Nossos parceirinhos. Isso. E aí, no último episódio, né, tem as entrevistadas a Marlise Paz e a professora Sandra de Deus, que é uma professora ícone para nós, né, Fernanda? E a Marlise citou um provérbio africano que eu achei sensacional, assim, que é justamente nesse sentido, que é: enquanto os leões não contarem as suas histórias, os contos de caça sempre colocarão os caçadores como heróis, né? E é isso que a gente tem uma visão eurocêntrica de como que foi toda essa história, uma visão como se fosse necessária para o desenvolvimento, né? Então, realmente é colocado como se a abolição fosse boa e, na verdade, não, né? O que se teve foi só uma liberdade jurídica, né? E se faltou ali ações públicas para reintegrar essa população à sociedade, quer dizer, as pessoas foram retiradas da sua realidade, inseridas em outras, mas não completamente inseridas, né? Elas foram simplesmente jogadas, simplesmente largadas à própria sorte, né? E aí é esse resultado que a Fernanda falou que a gente tem aí no pós-abolição, né? De coisas que vão se perpetuando ao longo dos anos e se manifestando em faltas de oportunidades, enfim. Fernanda, recapitulando ali o que tu falaste, né, da questão dos números de violência, de mortes entre homens negros e mulheres negras, a gente sabe que a forma como o racismo chega entre um e outro tem um impacto diferente, né? E aí, já aproveitando aqui, puxando a brasa pro teu assado, falando do Dessa Cor, eu queria que tu comentasse assim, um pouquinho sobre essas diferenças entre o racismo para o homem negro e o racismo para a mulher negra, já puxando aí, porque no Dessa Cor tu fala sobre isso, né? Fala sobre as vivências da mulher negra, né? E fala muito bem, né? É muito artístico e tocante a forma como tu coloca lá. E aí eu queria ver se tu pode comentar sobre essas diferenças mesmo. E para complementar, né, o papo, assim, dando nome aos bois, muito a gente deve essa leitura toda à influência portuguesa, né? Para o leitor português, né, que era para quem se produzia a nossa história naquele momento do pós-abolição, né? A, a abolição era algo que precisava ser esquecida rapidamente, né? E a gente também ficou com essa história de que a escravização era preciso, né? Mas era preciso para a sociedade portuguesa, né? Para a sociedade brasileira, a gente deveria carregar essa vergonha, né? Mas muito desse esquecimento, dessa vontade de esquecer, vem daí, né? Dessa nossa relação aí. E um pouco do Dessa Cor passa por essas reflexões, né? Que a gente conversava, assim, e de como eu pensava, né, em colocar na literatura um pouco desses incômodos, né? Desse incômodo. O Dessa Cor tem muito disso, assim, né? De uma produção que nem eu me dava conta de quanto essa temática estava presente, né? Para mim era tão natural, mas era algo que foi se mostrando, né? Quando o meu editor terminou de ler e apontou, né, que ali tinha uma temática presente que dava corpo ao livro, né? Eu me dei conta do quanto isso na minha produção poética era importante, né? O quanto eu precisava falar sobre esse ser mulher, né, no meu tempo e de como eu me relacionava com diferentes, né? O livro tenta dar conta também de alguns aspectos históricos, daí eu trabalhei também com documentação, né, do arquivo público, então tem essa relação muito forte, né, entre uma história que é do presente, né, do que um eu lírico que vai se misturando ali com outras vozes vai vivenciando, né, mas também com um processo histórico que é exatamente isso que tu fala, né? De um processo que nos molda, que nos coloca de uma forma específica no mundo, né? Então, ser mulher, né, já é uma especificidade, né? Já nos coloca uma série de posições, né? De contradições que são diferentes das que os homens enfrentam, né? Andar na rua, por exemplo, né? Acho que esse exemplo é
dos que a gente mais usa, porque é fato, né? Sair às 6 da manhã para ir trabalhar, por exemplo, para um homem é um problema, né? Talvez de acordar cedo, de enfrentar ali algum perigo, de ser assaltado, né? Para uma mulher é totalmente diferente essa relação, né? Essa preocupação, o resultado também dessa de ter que sair nesse horário, que roupa que vai pôr, o que, que pode acontecer com ela, né? Outras coisas além de um assalto. Então, passava muito por essa condição, né? E acrescido a isso, né? Ser uma mulher negra também, né? Então, são condições das quais eu também tenho muito orgulho, né? Eu me sinto feliz de estar no mundo junto com outras mulheres tão maravilhosas, né? Tu, Sueli Carneiro, Djamila Ribeiro, Angela Davis, Toni Morrison, June Jordan, mulheres incríveis que mudam o mundo, que movimentam as estruturas. Então, não é um fardo necessariamente, não é algo que somente me faça pensar, né? Porque às vezes quando a gente expõe, parece que a gente está dizendo também que é quase como se tivesse um problema esse feminino que a gente evoca aqui, né? Mas é muito mais pensando em como essas condições sociais vão conduzindo, né, a nossa forma de se entender no mundo, e a poesia para mim passa muito por isso, sim. Em muitas coisas eu não entendo, eu não sei muito bem onde colocar, e aí eu vou lá e levo para a poesia e tento de alguma forma entender de outro jeito, né, pensar outras formas de viver o mundo, que não essa só que o meu corpo, que é essa existência que permite, né, a poesia me dá um pouco isso, mas sempre dentro dessas condições que para mim são muito importantes de serem abordadas na minha produção, assim, né? Eu lia outras escritoras e outras, sobretudo mulheres, né, que me faziam pensar sobre como eu queria produzir a minha literatura, né? Mas mesmo se for pensar também a obra para mim que sempre foi paradigmática assim do que eu achava bacana, né, que é o James Baldwin, que foi a primeira vez que eu vi personagens negros e como eles eram tratados naquela obra. Então tudo isso me formou a acreditar que uma produção tinha que ter não só a minha condição, né, mas que fosse uma reflexão sobre essa minha condição. Então, esse eu lírico que eu trago no Dessa Cor, ele nem sempre sou eu, né? Vai ter outras vozes ali, vozes até que podem ser de homens, né? Enfim, vozes que muitas vezes não dá para identificar, mas algumas falam de uma experiência muito típica das mulheres, né? Tem um poema ali que algumas amigas já comentaram, né? O poema Capoeira, que elas se identificam muito porque fala, né, dessa escrita de mulheres e o quanto a gente é sempre questionada, que a nossa obra nunca é boa o suficiente, né, que a gente sempre tem que pensar numa historicidade de que nos foi negada a visibilidade, ou mesmo as condições de escrita não serem similares às condições dos homens, né, até de aceitação, e principalmente de aceitação também, mas não só. Então, eu acabei levando para o livro tudo isso, né, que são as questões que me interessam, que me mobilizam. Então, ele passa por muitos incômodos, assim, né, e a vontade de compartilhar, né, porque eu escrevo muito também, né, tendo em vista que vai ser socializado. Quando eu estou escrevendo, eu não necessariamente penso, né, quem é que vai ler ou o que vai ler, mas eu sei que eu estou escrevendo para passar por um processo aí de socialização. Então, quando eu sei que tem leituras assim especiais como a tua, eu fico feliz, assim, acho que o livro cumpriu a sua missão, assim, eu fico realizada. Fica como uma via de mão dupla, né, Fernanda? Tu te manifesta através das palavras e nós nos identificamos através das tuas palavras. Mas aproveitando que a gente está falando de literatura e até que tu citou a Sueli Carneiro, eu tinha aqui preparado mesmo uma pergunta nesse sentido. Eu lembro que na entrevista do Silvio Almeida, o Silvio Almeida é um jurista, um filósofo, né, escritor e professor no Roda Viva, né, da TV Cultura, foi destacada ali a questão que ele traz no livro dele, Racismo Estrutural, de que o racismo ele se manifesta de diversas formas, mas essas formas, essas dinâmicas são sempre estruturais. E na literatura não foi diferente, né, Fernando? Já citou que não escapou aí de uma cultura predominantemente branca, né? E aí eu te pergunto como que está sendo para ti
enquanto poeta, enquanto escritora, romper com essas barreiras, com esses obstáculos que ainda existem no desenvolvimento da literatura negra, e puxando a Sueli Carneiro, né, como que a literatura de não ficção, que tu também já citou, pode colaborar nisso. A poesia tem essa característica, né, de muitas vezes flertar, assim, né, com a filosofia, com outras áreas do conhecimento. Então, eu me sinto muito contente, assim, de ter achado o meu caminho na poesia, porque realmente, né, sendo jornalista e tendo interesse por teoria feminista, da diáspora, entre outras, né, nossas teorias da comunicação que nos mobilizam tanto, né, isso tudo acaba entrando nesse caldeirão da linguagem poética, assim, né, isso tudo vai servindo como uma formação para essa poesia que eu tento fazer, assim, né, de compromisso realmente com os embates, assim, é o que me interessa, né, fazer. E então eu tenho essa relação muito próxima com a não ficção, né? Para mim é muito natural, porque eu acho que até pela minha formação, assim, né? Sempre valorizei muito a crônica, né? Aqueles gêneros que geralmente são mais patinho feio, assim, né? Para mim sempre foram muito importantes, né? Lia muito Nelson Rodrigues. Gosto muito de ler textos teóricos. Muitas vezes eu vou lá e leio um texto teórico e me encontro mais até do que num texto de ficção. Isso eventualmente ocorre, assim, né? Então, isso para mim acaba entrando como uma espécie, assim, de... como se fosse a gente estivesse ali preparando, né? Na preparação de um alimento ali. Então, muita coisa vai entrando no caminho até sair o verso, até sair o poema, assim. Tudo vai ficando separado ali, né? Tudo vai servindo de alguma forma para eu produzir alguma coisa posterior, né? Como se fosse assim aqueles estudos, aqueles cadernos que os pintores e as pintoras utilizam, né? Que eles vão testando os seus desenhos. Então, um pouco quando eu leio os textos teóricos, quando eu vou produzindo essa minha reflexão sobre esses textos, eu vou de alguma forma me preparando para chegar em algum verso, em algum poema, né? Tem muita coisa que me ajuda, assim, a obra da Sueli Carneiro, eu acho que é muito importante para mim, porque ela tem essas várias características, né? Você pode ler a tese dela, pode ler os textos dela, também as crônicas, né? Ela consegue passar por vários gêneros, né? Tem esse talento absurdo de conseguir passar por vários gêneros, então ela acaba sendo também até uma possibilidade de modelo, né? Da gente querer produzir tão bem e tão, com tanta facilidade como ela faz, né? Acho que o início da tua pergunta eu perdi um pouco. Lembra, me ajuda? Era assim, a gente falou, né, da questão de puxando ali da Sueli Carneiro, mas era mais sobre a tua vivência pessoal mesmo, nesse quebra de barreira dentro da literatura negra, né? A tua vivência passando por esses obstáculos e passando por essa cultura que é predominantemente branca, né? A gente vê que, assim, o lançamento de um livro, né, a produção, mesmo quando tem uma recepção muito além do que eu imaginava, como foi o Dessa Cor, né, por ser meu primeiro livro, por ser poesia, que muita gente não tá a fim de ler, assim, né? Então, a recepção ao livro foi muito positiva, mas eu vejo que assim, um grãozinho de areia nessa minha produção, eu vejo dessa forma, assim, tem muita movimentação de mulheres negras para mudar a sociedade, para mudar esse caminho das letras, né? Se a gente for pensar assim no mundo da literatura, né? Nós temos grandes escritoras, mas também várias escritoras não tão conhecidas, né? Que vêm produzindo. E eu, por mais que eu me considere assim, uma pessoa privilegiada de ter tido um texto lido, né? Poder estar aqui na live e estar com uma pessoa que leu o meu texto, eu entendo também que é uma construção de muito tempo, de mulheres que vieram antes de mim,
e ao mesmo tempo que eu tô forçando um pouquinho mais a porta, assim, é como se nós estivéssemos todas ali na porta e eu cheguei junto para forçar um pouco mais, né? A gente ainda tem um mercado editorial muito branco, né? Quase que predominantemente, né? Com exceção de algumas iniciativas, né? E as editoras negras, mas são quase como casos pontuais e Que a gente que pode citar e se sobrevivem. lembrar, né? Exato, aquilo que a gente estava falando, né? E, e ao mesmo tempo também, além desse mercado, né, a gente tem também um jornalismo, que é um jornalismo cultural, que quando divulga, né, a gente sabe que vai aparecer menos, porque aí entra nisso que tu lembrava bem do racismo estrutural, né? Então a gente tem também uma dificuldade maior de se inserir, porque há uma estrutura toda dizendo que o nosso trabalho não é tão relevante, né? Eu busquei ter os aparatos, né, para que essa minha entrada fosse sem nenhuma expectativa, assim, delirante de que eu me tornaria isso ou aquilo com o livro ou com a literatura, né, tentando manter os pés no chão, porque esse meio de profissionalização dos escritores é muito difícil, né, das escritoras ainda mais, né, é difícil ser considerada uma escritora profissional, né, chamada para os eventos, mas não só, né, ter resenhas, eu consegui muitos desses itens aí, né, check, eu consegui, mas eu sei que é um espaço bastante difícil, muitas vezes até a gente pode achar que é um espaço de disputa, né? Ó, se a Fernanda Bastos aparecer tal escritora negra, não vai, porque a gente só tem um espaço, sabe? Então, a gente A tem que estar cota, muito né, o atento, rodízio entre... isso a gente vê, né, também né? dentro da televisão, né, mas vou deixar tu concluir tua fala para eu puxar isso de novo. Porque é exatamente esse o exemplo, assim, no meio editorial e nos eventos, em geral, né? Mesmo que a gente saiba que nos eventos, nas editoras, há uma curadoria, a mesma coisa ocorre numa emissora de TV, né? Tem que se dizer que os melhores profissionais estão ali, né? Mas a gente observa isso, assim, essa dificuldade de nós sermos entendidas nas nossas especificidades. Tem uma escritora que fala muito sobre isso, que é a Cidinha da Silva, né? Ela reforça muito isso, porque é uma escritora que já tem uma caminhada super respeitável, assim, né? E profissional, realmente, da literatura, e ela percebe essa dificuldade, assim, que as escritoras negras sejam percebidas nas suas especificidades, né? O que eu produzo X, eu produzo Y, às vezes nem o gênero da escritora é o mesmo, né? Por exemplo, a Fernanda é poeta e a Cidinha é contista, e aí as pessoas acham que todas as mulheres negras produzem a mesma coisa sobre os mesmos temas, né? Isso é bem difícil ainda de romper. E isso está ligado lá com a tua primeira pergunta, né? Dessa dificuldade ainda da gente ser visto na nossa subjetividade, né? Então, eu me considero uma das pessoas que está tentando mobilizar, assim, e forçar realmente essa porta para que todas nós tenhamos a oportunidade, né? Sempre vai haver discussões, né, teóricas sobre a qualidade da produção, sobre a possibilidade de chegar em tal ou tal espaço, né? Nem todo mundo, por exemplo, vai conseguir ir para a feira de Frankfurt, né? Mas a gente tem que ter as mesmas chances, né? E é isso que a gente discute, a gente tem que ter as mesmas chances do que um homem branco que hoje vá publicar tenha, né? Aquela facilidade que ele tem, nós também queremos ter, ou que fique difícil para todo mundo, né? Mas alguma forma de justiça aí, né? De paridade, se não é possível ter igualdade, né? Então é um pouco dessa tentativa. Eu me vejo numa construção que é muito grande e que eu tento, de alguma forma, dar a minha contribuição subjetiva, né? Sim, agora do que a gente estava falando, a gente puxa muito também o tema para as nossas pesquisas acadêmicas, né, para dentro da academia também, para fomentar essa discussão dentro da academia e justamente sobre isso, né, da colocação e do destaque entre pessoas negras, que foi o tema da minha pesquisa, né,
que é a cor na televisão, que puxava tudo isso que a gente falou, né? Todo esse histórico do contexto, de onde está a população, de como quando chegam a esse espaço de destaque, são facilmente lembrados porque são poucos, né? E toda essa questão do rodízio também, né? Porque a impressão que se tem é de que só vai conseguir outro chegar naquele espaço quando aquele que está lá sair, né? Quando, na verdade, a gente precisa construir uma forma de que todos possam acessar, né, Fernanda? Mas puxando aqui mais para o Rio Grande do Sul, no ano passado, só contextualizando para o pessoal que está nos acompanhando, foram liberados os dados do Anuário da Segurança Pública, né, referente ao ano de 2018. Desse ano nós ainda não temos. E o Rio Grande do Sul está ali amargando a primeira posição no número de denúncias de injúria racial, né? Isso quer dizer que a gente tem um grande número de denúncias e que esse número provavelmente é ainda maior porque a gente tem uma grande subnotificação, né, sobre isso, seja por a pessoa não se sentir confortável para denunciar, a gente tem toda aquela discussão em torno de provas, né, porque daí acaba querendo se colocar tudo no interpretativo, né, ou também por se sentir, de repente, coagida e envergonhada, né, de se colocar à prova e se expor dessa forma, né? A gente sabe que também é um sofrimento, né? Nós não deveríamos ser obrigados a nos submeter a isso para fazer a nossa voz ser ouvida, né? Mas voltando para essa questão dos dados no Rio Grande do Sul, a gente sabe que aqui, em especial, a gente tem uma invisibilização muito grande, né? A ponto de... não sei tu, Fernanda, se já passou por isso ou se já ouviu falar, mas eu já vi diversos relatos de pessoas que viajavam para outros locais do Brasil e lá eram questionadas, tipo, mas como que tu é do Sul, mas tem gente preta no Sul? Né? É uma grande surpresa, assim, né? Então, a invisibilização é tanta que chega a esse ponto das pessoas realmente não saberem, né? Eu me recordo também de um evento que nós fomos, enquanto coletivo negro, dentro da URGS, ali. Eu lembro que a Thaisa, que está aqui nos assistindo, que é a nossa amiga também, foi junto. E nós fomos para um evento no Rio de Janeiro, que era um encontro de estudantes universitários negros. E nós encontramos o ônibus de Santa Catarina e do Paraná. E foi muito lindo, foi muito natural a forma como as pessoas se encontraram e se reafirmaram, né? Como nós nos reafirmamos, sim, tem preto no Sul. E a gente vai fazer a nossa voz ser ouvida, né? A gente vai mostrar que sim, nós estamos aqui, nós estamos produzindo conteúdos de qualidade e nós vamos nos destacar, sim. Não sei se tu já tinha ouvido falar dessa história, Fernanda. Tava aqui encantada, até me perdi aqui te ouvindo. Gente, tanta gente maravilhosa fazendo coisas maravilhosas. Eu já aqui, ó. Sim. Mas sim, né? Acho que a gente passa muito por isso, assim, quando vai para outros lugares do Brasil, né? As pessoas ficam, tá, mas a tua mãe... E no meu caso, né? Que a minha mãe é negra e meu pai é negro, também as pessoas ficam, mas os dois são negros, né? Porque às vezes eu acho que as pessoas pensam assim, chegou um dia um africano aqui, e aí todos nós que somos negros no Rio Grande do Sul, a gente descende daquele africano, né? Então é muito doido, né? Tem essa relação, assim, eu gosto muito de quando o Stuart Hall fala, né, que o racismo em cada lugar, né, ele tem uma historicidade, ele tem uma forma de atuar, né, implícita e explícita. E o Rio Grande do Sul acaba nos colocando nesse lugar de minoria, né, embora a gente saiba que no Brasil tem vários lugares em que as pessoas negras são maioria e o racismo também é forte, mas aqui sempre eu insisto nisso, né? O pessoal da história não gosta muito que eu fale isso, mas eu insisto que aqui parece que o fato de a gente ser a minoria, isso ajuda que as pessoas passem um pano ali, vão alvejando o Estado, né? E a Tássia Reis, que tem um verso que fala isso, né? Alveja tudo, até as pessoas, né? Então, o Rio Grande do Sul, para mim, é isso, assim, é um estado que toma banho de alvejante, assim, né? Para parecer que é mais branco do que realmente é, né? A gente tem
uma tradição de povos nativos, né, de povos indígenas, uma tradição negra, mas o Estado não gosta de passar essa imagem, né? Não gosta de dizer que tem esse povo, né? E Então a gente questiona tem ainda, hoje né, em dia. Fernanda? Eu, por exemplo, já fui perguntada se eu tinha sido adotada por causa do meu sobrenome. Meu sobrenome é de origem alemã, Hammermiller. O meu avô era alemão e as pessoas ficam muito surpresas quando vai falar em Hammermiller e aí levanta uma mulher preta. Acho que tendo em vista os acontecimentos que a gente teve aqui no estado, né, nos últimos dias, né, os tristes acontecimentos, e aí eu aproveito para dizer em mais um lugar público a minha total solidariedade à Mariane Ferreira, né, mas até os sobrenomes aqui no Rio Grande do Sul, eles só podem, né, os ditos sobrenomes que eventualmente são vinculados a uma tradição europeia, né, eles só podem pertencer realmente, né, se torna algo também de um valor, né, e aí automaticamente as pessoas atribuem menos valor a nós, né? Então eu sei de algumas histórias aí que tu já me contou e eu sempre. Nossa, é difícil, né? A gente também quando vai pensar num judiciário, como estava falando ali, né? O judiciário que também não nos acolhe, né? Que transforma tudo em uma brincadeira, ou em algo menor, que não merece uma responsabilização, né? Que é algo que a gente fala muito. É lógico que as pessoas devem se desculpar pelos seus erros, né? Mas quando a gente está tratando de um racismo estrutural que tem consequências graves na vida das pessoas, que leva as pessoas muitas vezes até à morte por conta desse racismo estrutural, as desculpas não são suficientes. A gente precisa de responsabilização das pessoas, né? Que a gente possa ter essa responsabilização. Aqui no Rio Grande do Sul é muito comum que também a gente fique nesses guetos, né? Então, tem pessoas que passam aqui pelo Rio Grande do Sul e não veem, né, pessoas negras, assim como eu lembro que meu pai sempre contava uma história, né, de quando ele foi para o interior, numa dada cidade, e as pessoas ficavam perguntando, né, mas o que você faz da vida lá em Porto Alegre? E aí começava a falar de uma série de profissões, né, que são profissões estigmatizadas com a pobreza, né, que são profissões que, de fato, não é só um estigma, né, são aquelas que têm os piores salários, infelizmente, né, então uma forma também de um racismo velado e de uma intenção de expelir a pessoa daquele ambiente, né, de não considerar a pessoa naquele ambiente. Então, aqui no Rio Grande do Sul, eu acho que eu tentei também, né, um pouco trazendo aqueles arquivos do Rio Grande do Sul dessa cor, foi para mostrar isso, assim, né, que a gente tem muitos nomes, inclusive, de várias famílias ali, né, talvez algumas pessoas queiram é, revisitar o arquivo público para ver ali seus sobrenomes em situações não tão belas e grandiosas, né, e ali também eu buscava recuperar um pouco disso, né, dessa crueldade, desse racismo que, como tu bem falava, né, ele vem desde um período em que a gente teve a nossa liberdade privada, né, e o nosso trabalho explorado e as nossas vidas exploradas também. Então, quando a gente vai pensar nesse estado, é um estado que não se responsabiliza, né? Então, às vezes, as pessoas acham que com uma campanha publicitária na qual elas colocam uma ou outra pessoa negra, né, felizes, cantando, sorrindo, ou mesmo fazendo alguma coisa na vida, elas vão dar conta de resolver os problemas que elas têm como instituição ou como empresa, né? Os problemas de não propiciarem condições dignas, né? E muitas vezes terem até o racismo entranhado. Então você tem lá, às vezes, instituições ou empresas que tem a pessoa no comercial e não tem, né? Você vai visitar lá a instituição ou a empresa e não tem as pessoas negras lá, né? Ou estão só naqueles postos que são os mais desprestigiados. Então é um Estado assim profundamente hipócrita, né? Que parece que tenta nos expelir ao máximo assim dessa tradição, né, da sua cultura, tudo que nós temos dado ao Estado é meio que escondido, assim, né, rejeitado, para se criar uma tradição que é sempre inventada, né, de uma cultura em que possivelmente as pessoas, assim como nós, né, se a gente chegar
na África e começar a dizer, sei lá, em qualquer país africano, né? Chegar na Nigéria e chegamos em Lagos e dissemos, meus irmãos, as pessoas vão achar estranho, né? Como assim, meu irmão, né? É muito disso, né? De esvaziar mesmo as culturas individuais, né? E essas pessoas lá, vivem como se elas fossem chegar nesses países que elas reivindicam, né? Na Alemanha, em outros tantos, né? E que elas vão ser bem recebidas e consideradas, né? Então já passei por situações que eu acho engraçadas também, das pessoas dizerem, eu sou do teu país, eu sou da Itália também. Aí a pessoa, sim, de qual parte? Não, eu sou de lugar tal. E aí a pessoa italiana diz assim, não, mas esse lugar não existe mais há muitos anos, não sei de onde tu tá falando, sabe? Então, é uma invenção e um delírio coletivo de realmente se mostrar melhor do que se é, com base nas teorias racialistas, né? Então tá aí também uma autoestima baixíssima, né? E quanto mais o Rio Grande do Sul recalca e rejeita a sua tradição brasileira, quanto mais se fala, né, nessa ideia de que não, nós não somos brasileiros como eles, né? Nós somos europeus, mas ele se desconecta do país, e isso é uma das razões pela total situação, né, de declínio que o Rio Grande do Sul vem sofrendo, né? O país todo vem se repensando, e lógico que o racismo está nos outros estados também, mas o Rio Grande do Sul, para mim, ele vem nesse declínio, não se percebe em declínio econômico, na educação, em vários aspectos, e continua reivindicando uma tradição inventada, né, que traz pouco para ele e que faz com que ele não reflita sobre os erros que ele cometeu, sobre as violências que ele vem colocando contra a sua própria população, né? E, de uma certa forma, quase que nos mandando embora à força, né? Então, a gente permanece aqui numa resistência absoluta que cansa também. Então, não é por acaso também que muitas vezes as pessoas, as lideranças, enfim, as pessoas em geral têm que ir embora do Rio Grande do Sul para poder falar de coisas óbvias como, bom, o Rio Grande do Sul é brasileiro, é latino, tá, gente? Para quem não sabe, né, já deixando claro. Né? Mas é isso. Infelizmente, a gente não tem como esgotar esse assunto e tudo que precisa falar sobre ele em 1 hora, né, que é o tempo que nós temos Que bom que a no gente pode conversar Instagram. várias vezes. Isso, exatamente. Mas eu já vou fazendo aqui o fechamento, então, já te agradecendo, Fernanda, por tu aceitar estar aqui conosco, por trazer essa conversa, acho que foi muito enriquecedora, né, e muito importante também da gente falar e botar para fora e cada vez mais visualizar para também ter a força para a gente ocupar os nossos espaços. Eu que agradeço, amei conversar contigo, tava com saudade. Sim. E deixa um beijo para quem pôde nos ouvir, para todo mundo da Haribol, que as outras lives sejam um sucesso e que, enfim, contratem muito, que vocês tenham vários trabalhos, porque esse período está sendo bem difícil para todo mundo. Mas agradeço demais e deixa um beijo para todo mundo aí, que todo mundo fique quentinho. Nesse frio, né? Só avisando o pessoal aqui que tá comentando, alguns chegaram aqui no final, vai estar disponível depois a nossa live no IGTV aqui. E vamos continuar falando sobre isso, né, Fernanda? E sempre buscando a importância. Eu queria fechar só lembrando de que a escravização e o racismo não é uma responsabilidade da população negra, então a desconstrução dele também não deveria ser, né? É um compromisso de todos. Então, gente, muito obrigada. Uma boa noite. Amanhã tem mais Conexão Haribol, não percam. Estaremos aqui de volta às 21 horas. Um grande beijo. Tchau, tchau. Obrigada. Conexão Haribol. Lives diárias às 21 horas no Instagram da Haribol Produtora. Os nossos artistas e convidados falam sobre arte, cultura, educação, saúde e espiritualidade, com muita descontração e interatividade. Acesse o nosso Instagram ou o nosso canal no YouTube e venha conectar-se conosco. Conexão Haribol.